Fala aí, galerinha, boa noite, tudo bem? Vamos continuar aqui com a nossa parte de dinâmica da matéria. Relembrando que a gente viu na aula passada, ficou faltando só um tópico para encerrar essa parte inicial. A gente falou das 3 leis de Newton, que se baseiam na dinâmica. A gente falou do princípio da inércia, do princípio fundamental da dinâmica e do princípio da ação e reação. O princípio da inércia, ele diz que um objeto parado ele sempre tende a permanecer parado e um corpo em movimento tende a manter esse movimento. Aqui um exemplo é a pessoa freando aqui a bicicleta bruscamente, ela sai voando porque ela tende a permanecer em movimento, e quem freou foi a bicicleta e não a pessoa. O princípio fundamental da dinâmica, ele fala o que para a gente? Ele fala que a resultante de todas as forças que atuam em um corpo vai ser igual à massa desse corpo vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir. E o princípio da ação e reação, o princípio da ação e reação diz para a gente o seguinte, que toda vez que um corpo A ele exerce uma força FA em um corpo B, esse corpo, o corpo B, ele também vai exercer em A uma força FB, tal que essas forças elas vão ter a mesma intensidade, ou seja, o módulo da força de A que A fez em B vai ser igual ao módulo da força que B fez em A. Eles têm a mesma direção, os sentidos são opostos e eles vão ter sempre a mesma natureza, sendo elas, ou as duas vão ser de campo ou as duas vão ser de contato. Aqui só também lembrando que a gente viu que forças de contato, por exemplo, eu empurrando alguma coisa fisicamente, aqui, com a minha mão, por exemplo, uma bola um bastão que você bate em uma bola, por exemplo, e forças de campo são forças que não têm um contato direto. Por exemplo, o campo gravitacional que a Terra faz em vocês. Por exemplo, são duas cargas elétricas que elas se repelem ou se atraem por conta da diferença de carga. Essa força de atração ou de repulsão também são forças de campo. Nós vimos que a unidade que a gente usa para força, a principal unidade é Newton. Então, Newton ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, ou seja, força é massa vezes aceleração. Essa massa desse corpo, se a gente quer achar em Newton, a gente tem que sempre estar com ela em quilos. Se a questão da ela em outra unidade, a gente tem que converter para quilos. E a aceleração ela é em metros por segundo ao quadrado. Então, também, se a questão da outra unidade, a gente tem que passar para essa unidade de metros por segundo ao quadrado. Uma outra unidade que a gente usa também é a Dina, que a massa vai ser em gramas e a aceleração vai ser em centímetros por segundo ao quadrado. A gente viu que 1 newton é 10 a quinta Dina. Mas o que a gente viu na aula passada? A gente viu o conceito de força-peso. Força-peso é quando um corpo está caindo em queda livre, sem resistência do ar, sem nada. Ele vai possuir uma certa força, que é a força-peso, que vai ser dada pela massa desse corpo, vezes a aceleração. No caso, como só tem a força do campo gravitacional agindo, é a aceleração da gravidade nesse caso. A gente viu também que as forças elásticas de uma mola, ela vai ser dada por uma constante, um módulo dessa força elástica, né, que uma mola faz, ela é dada por uma constante elástica, que vai depender do material da mola, vezes o tanto que ela deformou, seja ela comprimiu, se ela foi comprimida em alguns centímetros ou se ela foi expandida em alguns centímetros. A deformação dela em relação ao ponto de equilíbrio, que é quando a mola está solta, sem nenhum tipo de força atuando sobre ela. Qualquer força que você atua, essa mola ela vai gerar uma força elástica aí, que ela vai ser igual a essa constante vezes a deformação.
A gente viu o conceito de força normal. Deixa eu botar aqui a canetinha. A gente viu que se a gente tem um objeto encostado em uma superfície, a força normal está relacionada a essa força de compressão aqui entre duas superfícies. A gente viu que a força normal ela é sempre perpendicular ao plano, sempre perpendicular à superfície que o corpo está encostando. Então aqui a força normal que atua nesse corpo aqui, ela é aqui assim nessa direção. Já num plano inclinado, ela vai ser perpendicular a esse plano que está aqui inclinado. Tranquilo? E a gente viu também que quando o corpo está encostado, pura e simplesmente está apoiado sobre uma superfície, não tem mais nenhuma força atuando aqui sobre ele, a gente viu que essa força normal ela é igual à força-peso em módulo, só que elas têm direções opostas. Porque aqui a força normal ela vai atuar nesse corpo e a força-peso atua no sentido contrário. A normal atua para cima e a força-peso aqui atua para baixo. Isso aqui quando ele está apoiado aqui numa superfície plana. Tranquilo? E basicamente foi isso que a gente viu na última aula. E agora eu vou terminar a parte aqui que envolve um pouco de força de tração e vou fazer alguns exercícios que vão trazer bastante coisa do que a gente já viu. Vai precisar saber toda essa parte aqui de todas essas leis de Newton, princípio fundamental da dinâmica, princípio da ação e reação, a gente vai aplicar bastante isso. Então vamos lá, vamos começar aqui pela força de tração. Na força normal a gente tinha um corpo apoiado numa superfície. Aqui para a força de tração o que a gente vai ter? A gente vai ter um corpo pendurado em um fio. Nesse primeiro caso aqui, na verdade é um caso só, né? Mas nessa primeira figura aqui, o que eu estou mostrando para vocês? Aqui eu tenho um teto, vamos botar o teto de uma casa, tem um fio e tem um peso preso nesse fio. O fio é essa linha azul aqui. Então o que nós temos aqui? As forças que estão atuando aqui sobre essa bola pendurada. A gente tem aqui a força-peso, o par aqui é ação-reação da força de campo. A Terra está fazendo uma força-peso aqui no fio. E lembrando que a Terra está fazendo uma força-peso na bola. E a bola faz uma ação aqui de força-peso na Terra. Só que a gente já viu que essa força aqui que a bola faz na Terra, considerando a massa da Terra, a aceleração que a Terra tem, vamos dizer, em relação à bola é desprezível. Mas então, temos aqui a força-peso, cuja reação está aplicada aqui no centro da Terra. E temos aqui o que eu fiz, pessoal. Eu só afastei, para a gente conseguir desenhar melhor as forças, a bola do fio, mas só afastei virtualmente aqui para a gente conseguir desenhar direitinho. Mas eles estão conectados. Então, além da força-peso no corpo, a gente tem atuando nele o quê? O corpo ele vai fazer uma força no fio e o par de ação e reação dele vai gerar que o fio vai fazer uma força também no corpo. Então, no corpo, o que a gente tem? A gente tem essa força que o fio vai fazer na bola e a força-peso, que é a força que a Terra exerce nessa bola. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? O corpo, nesse corpo ele está com duas forças atuando nele. A força-peso e a força T1. Se esse corpo aqui vai estar em repouso, se ele não está se movendo, essas duas forças aqui vão ser iguais. Tranquilo? Isso aí porque está em repouso.
para que esse corpo esteja em repouso, essa resultante aqui dessas duas forças tem que ser igual a zero. Senão, se a força resultante fosse diferente de zero, a gente teria aqui uma aceleração qualquer nessa bolinha aqui, que não é o caso. Mas então, vamos olhar aqui para o fio. O fio ele está sofrendo uma força T1 aqui que o peso faz, que essa bola faz nele, certo? Então vamos pular para cá, para essa segunda parte. Essa segunda parte aqui, o que eu estou querendo ver? Eu estou querendo avaliar a força aqui em cima agora. Quais são as forças que estão sendo atuadas nessa parte aqui, que é o contato do fio com o teto. Aqui eu estava querendo avaliar o contato do fio com a bola aqui. E aqui eu quero avaliar o contato do fio com o teto. Então aqui, o que a gente tem aqui na ponta do fio atuando aqui? A gente tem aquela força T1, que a gente já viu que ela é feita pelo corpo no fio, por essa bola aqui no fio, a gente tem essa força T1. E se esse fio aqui tiver algum peso, tiver uma massa, ele vai ter uma força-peso aqui atuando também na ponta dele, certo? E aqui, então, o que a gente tem esse fio aqui? Quais são as forças que esse fio tem nele? É a força-peso do próprio fio, mais a força T1, que é a força-tração aqui que a bola está fazendo nesse fio. Tranquilo? Então, a gente tem aqui o fio e tem uma força aqui resultante, que é essa força PF mais T1, certo? Nossa senhora, ficou horrível isso aqui. PF mais T1. Então aqui em cima, que é onde ele vai estar encostado no teto, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse fio fazendo uma força T2 no teto. Então ele está puxando o teto para baixo. E o teto ele está fazendo uma força contrária, puxando o fio para cima. Show? Deu para entender isso? Então, a gente tem também que, como isso aqui está em repouso, novamente, esse fio aqui está parado, quais são as três forças que a gente vai estar atuando no fio? Vai ser essa força aqui, T2, que é o teto fazendo uma força no fio, é a força peso do fio, e é a força T1, que era o peso da bola fazendo no fio. Tranquilo? Então, como isso aqui está em repouso, o que eu tenho? Eu tenho que, em módulo aqui, que essa força T2 ela vai ser igual ao quê? O peso do fio mais essa força T1. Show de bola? Para que isso tudo? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: se a gente tem um fio que possui uma massa considerável, a gente tem que levar em consideração essa força-peso aqui que o fio está atuando. Agora, se esse for um fio ideal, o que isso significa? Isso quer dizer que, se o fio for ideal, ele é inextensível e de massa desprezível. Se essa massa desse fio aqui é desprezível, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que T2 é igual ao peso do fio mais T1. Se a massa é desprezível, a força-peso que esse fio tem, ela também é desprezível. Então, isso vai significar o quê? Que quando o fio é ideal, as forças aqui de contato nas suas extremidades, elas vão ser iguais, elas vão ter a mesma intensidade. Isso quer dizer o quê? Isso aí é bem importante porque vai dizer que a força-tração ela vai ser igual nas duas pontas do fio. Tranquilo? Então, se você tem um fio ideal, você tem que saber que a força de tração desse fio ela vai ser igual nas duas pontas. Tranquilo? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente vê aqui na parte de força de tração. E com isso, teoricamente, a gente finalizaria a parte teórica. Ficou faltando só essa força de tração. E agora a parte mais importante da aula, que é a parte de exercício, que é onde vocês vão ver como que isso aí é aplicado mesmo. Porque essa parte da matéria, gente,
Em tese, a teoria é bem curtinha, só que os exercícios eles são bem elaborados, então vocês têm que treinar mesmo essa parte, porque uma questão pode botar alguma coisa a mais aí que se você não ficar ligado, vai dar bobeira, vai errar. E não tem jeito, essa parte tem que fazer bastante exercício. Então vamos lá, vou fazer esse exercício 1 aqui com vocês, que a questão fala o seguinte: 3 corpos A, B e C de massa MA é igual a 1 kg, a massa de B é 3 kg, a massa de C é 6 kg. Eles estão apoiados em uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Perfeitamente lisa, pessoal, significa o quê? Que você vai conseguir empurrar todos esses blocos, ou todos esses corpos, sem a existência de uma força de atrito. A gente vai ver na próxima aula o que é força de atrito, mas como que a gente trabalha com questões que têm atrito. Mas quando a questão fala para você, é uma superfície lisa, não tem atrito, vocês desconsideram essa existência da força de atrito e é pura e simplesmente como se você tivesse, pura e simplesmente a força atuando e você vai poder aplicar a fórmula lá da segunda lei de Newton, beleza? Então vamos lá. A questão fala para a gente o seguinte: a força horizontal F, de intensidade constante de 5 newtons, é aplicada ao primeiro bloco A. E ele pede para a gente determinar o seguinte: a aceleração adquirida pelo conjunto todo, a intensidade da força que A exerce em B, então seria aqui a força que o A está exercendo em B, e a força que o B exerce em C. É a força que esse bloco B aqui está exercendo em C. Então vamos lá, como é que a gente faz essa questão? Primeiro, a gente tem que entender uma coisa. Quando você aplica uma força em um conjunto de corpos, esses corpos vão caminhar junto como um único corpo, todos eles vão adquirir a mesma aceleração. O que isso significa? Que a gente vai poder considerar esses corpos A, B e C como se ele fosse um corpo único, cuja massa é o somatório dessas 3 massas de cada um desses blocos. E com isso a gente consegue calcular qual é a aceleração final desse conjunto, usando lá a segunda lei de Newton, que vai dizer para a gente lá que F é igual a massa vezes a aceleração. Beleza? Então, a questão fala para a gente que a força é de 5 newtons e a massa, que a gente vai considerar todos esses 3 blocos como se ele fosse um único bloco, e a massa é a massa de A mais a massa de B mais a massa de C. Massa de A é 1 kg, massa de B 3 kg e massa de C 6 kg, vezes a nossa aceleração total aqui do conjunto. Então a aceleração, aqui a gente fazendo a conta, a gente vai ver que isso aqui vai dar 5 newtons dividido por 10 vai ser 0,5, a unidade de aceleração aqui vai ser metro por segundo ao quadrado. Show? Então, vamos partir para a letra B. A letra B ela pede o seguinte para a gente. Ela quer que a gente avalie a intensidade de força que o bloco A faz no bloco B. Então, antes de a gente resolver essa letra B e letra C, eu vou fazer com vocês aqui o desdobramento das forças entre cada bloco. Aqui, novamente, eu separei eles virtualmente, mas eles todos estão em contato, é só para a gente facilitar a visualização das forças. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força F aqui atuando em A. Essa força F vai atuar em A. O A, como está encostado em B, o A vai fazer uma força em B, que é essa força 1 aqui. É a força 1 que o A faz em B. O B, ele vai responder pelo princípio da ação e reação com uma força 1 de mesma intensidade, só que de sentidos opostos. Então, o B vai responder em A, B vai fazer em A, essa força F1 que B faz em A. Essa força 1 aqui, elas têm, novamente, a mesma intensidade, mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Tá, então, o que acontece? A força F aqui faz uma força em A, o A faz uma força em B, B retribui essa força para A. Retribui uma força de mesma intensidade em A. Então, aqui. Então, vamos analisar agora o B.
B está recebendo essa força aqui, F1AB. Essa força F1 que o A está exercendo em B. O B, quando ele recebe essa força, ele vai exercer uma força em C, que eu estou chamando aqui de F2BC. E o C, pelo princípio da ação e reação, vai exercer uma força em B, de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto a que B fez em C. Beleza? Então, isso aqui é o que a gente vai ter. Vai ser o balanço de força que a gente vai ter do nosso sistema. No corpo A, o que a gente tem? O que seria a resultante das forças que atuam no corpo A? É a força F, é a soma vetorial da força F, com essa força que o corpo B exerce em A. Beleza? Que é esse F1BA. No corpo B, o que a gente vai ter? A resultante das forças que atuam no corpo B, ela vai ser dada pela somatória aqui, pela soma vetorial dessas duas forças. F1A, que é a força que o corpo A exerce em B, mais a força que o corpo C exerce em B. Show? E por último, aqui no corpo C, o corpo C a gente vê que só tem uma força sendo feita aqui nele, que é a força que o B exerce em C, então a força resultante aqui do corpo C é propriamente essa força 2 aqui que o B faz em C. Isso aqui é vetores, tá, gente? Então, para a gente passar isso aqui para valores de módulo, a gente tem que fazer a soma vetorial. A gente sabe que a soma vetorial de duas forças ou de dois vetores que têm mesma direção e sentidos opostos, o que a gente tem que fazer é diminuir um do outro, certo? Então, aqui a força resultante em A vai ser a força F menos a força 1BA. Por que F menos F1BA e não o contrário? Porque a gente sabe que o corpo está andando para esse sentido aqui. A gente sabe que o corpo está andando para cá, a aceleração ela é positiva para esse sentido, e a gente sabe que essa força F aqui, para a gente ter uma aceleração para cá, essa força F tem que ser maior do que essa força 1BA, certo? Porque senão, se essa força aqui fosse maior, a aceleração estaria para o outro lado, o que não é o que está acontecendo. Então, nesse caso aqui, a gente tem que a força F, a força resultante é a força F menos essa força 1BA. Show? Então, por enquanto, a gente vai ficar nisso aqui. Vamos para o próximo aqui, para o corpo B. A força resultante aqui vai ser, a força resultante B vai ser esse F1AB menos F2CB. Por que, novamente, que é F1A menos o F2CB? Porque, como só tem essas duas forças aqui atuando neles, e a gente sabe que esse corpo B também está se movendo para lá com a mesma aceleração ali de 0,5 metros por segundo, essa força 1AB, ela com certeza vai ser maior que essa F2CB. Tranquilo? E por último aqui, como eu já tinha dito, como só tem essa força atuando, é ela mesma. Então vamos lá. Vamos responder aqui a letra B. Qual a intensidade da força que A exerce em B? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber, na verdade, esse valor aqui, F1AB. Beleza? Só que a gente sabe que F1AB, em módulo, é o mesmo módulo de F1BA. Certo? Lembrando, elas têm a mesma intensidade, só que elas possuem apenas sentidos opostos. Então, a princípio, como a gente ainda não sabe quem é esse F2CB, e a gente sabe quem é F, e a gente sabe quem é a aceleração, se eu sei qual é essa força resultante, eu sei qual é a aceleração do conjunto, eu sei qual é a massa de A, na verdade, eu ainda não sei qual é a força resultante, porque a força resultante ela é F menos F1AB. O F eu sei, o F1AB eu ainda não sei, que é o que eu quero saber. Então, eu não sei ainda quem é isso aqui, mas eu sei que isso, essa força resultante, ela é igual à massa de A vezes a aceleração do conjunto, certo? Porque, conforme eu já disse, a aceleração a gente determina aqui de forma mais fácil para o conjunto, mas se o conjunto como um todo está andando nessa aceleração, cada um desses corpos vai estar também andando nessa mesma aceleração, beleza? Então, a gente sabe quem é a força F, a questão diz para a gente que é 5 newtons. A gente quer saber quem é a força que A exerce em B, que na verdade é F1AB. E a gente sabe que
isso aqui, essa resultante, é igual a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Então, a gente substituindo aqui, a gente vai passar esses 5 newtons para lá, vai ter menos F1AB, e a gente vai ter que, desculpa, F1BA. F1BA é igual a 4,5 newtons, que isso aqui também é igual a, como a gente está tratando em módulo, F1AB, que é propriamente o que a questão quer. Eu botei aqui uma resposta final, mas o que a questão quer é F1AB, que seria essa força aqui, que é a força que o A exerce em B. Como as duas têm módulos iguais, se a gente calcula essa aqui, está tranquilo. Por fim, a questão ela quer saber também qual é a intensidade da força que B exerce em si. Qual é a força que B exerce em si? É esse F2BC. Então, a gente faz aqui F2BC, é a própria resultante. A gente sabe que o C está se movendo com aceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que a massa de C é 6 kg. Para a gente saber qual é a força que está atuando aqui em C, é só a gente fazer essa conta aqui. E a gente vai obter que 6 vezes 0,5 vai dar 3 N. Tranquilo? Então aqui as respostas são letra A 0,5, letra B 4,5 e letra C 3 N. Questão 2. A questão 2 ela vai ser bem parecida com a outra, mas o que a gente tem aqui? Dois corpos A e B, com massas iguais. MA tem 2 kg e MB tem 4 kg. Eles estão apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. E ele fala para a gente o seguinte: o fio que liga A e B é ideal, ou seja, ele não tem massa desprezível e inextensível. E a força horizontal F aqui, ela tem intensidade de 12 newtons e é constante. Ele vai pedir para a gente a aceleração do sistema e a intensidade da força tração do fio. Beleza? Então, novamente, a aceleração do sistema, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que isso tudo é um bloco único, porque se esse fio aqui ele é inextensível e o peso dele é desprezível, a gente pode desconsiderar esse peso desse fio. Como isso aqui é inextensível, ou seja, quando você vai puxar, quando você puxa B, você puxa A junto. Então você pode considerar que é um corpo só. Beleza? Então, novamente aqui, para a gente calcular a aceleração do conjunto, se a questão aqui também, por exemplo, pedisse a aceleração de A só, a aceleração de A ela vai ser igual à aceleração do conjunto, que também vai ser igual à aceleração de B. Mas voltando aqui o que a questão pediu, ela pede a do sistema, que de forma é igual. Então, para a gente calcular aqui de forma fácil, a gente considera que é um corpo único. A gente vai ter que A e B sendo puxado por essa força F. A e B, o A possui massa de 2 kg e B possui massa aqui de 4 kg. Então, a gente vai ter lá, novamente, força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força 12 newtons vai puxar essa massa aqui, que são a massa dos dois blocos somados, 2 mais 4, vezes A, que é o que a gente quer calcular. Então, isso aqui é 6. Se a gente passa para lá dividindo, 6 dividido por 12, a gente vai ter que a aceleração aqui do conjunto vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? E a letra B, ela pede para a gente o seguinte: a intensidade da força tração do fio. Então, vou novamente aqui separar aonde está preso o fio no bloco A e a extremidade do fio. E aqui de novo, separar a ponta do fio do bloco B. Lembrando que é separado só para a gente visualizar melhor aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem uma força F aqui atuando em B, certo? Aí, essa força F está puxando B para cá, para a direita. Esse corpo B, ele vai fazer uma força tração de B em F nesse fio. E esse fio vai responder com uma força tração do fio em B aqui. E na outra ponta do fio, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse fio puxando o A, uma força tração aqui do fio em A, e esse A respondendo a essa puxada do fio com uma força tração aqui que o A exerce no fio. Então, só para... eu acho que eu passei direto, mas quando eu coloco aqui TFB, seria a tração do fio
em B. É a força-tração que o fio faz em B. E TBF é a tração que o bloco B faz no fio. E vale para o restante das forças aqui. Só que a gente viu aqui no início dessa aula que quando o fio é ideal, as forças de tração nas extremidades desse fio são iguais. Então, tudo isso aqui, como essa força-tração aqui ela é igual na extremidade do fio, a gente sabe que esses pares aqui de forças, eles são iguais, TFA é igual a TAF, TBF é igual a TFB. Então, a gente pode substituir pura e simplesmente tudo por T. Tudo é uma força-tração que vai ser igual. Beleza? E ele quer justamente saber qual é a intensidade dessa força-tração que está atuando aqui. A gente tem várias formas de responder isso aqui. A gente pode fazer ou usando aqui essa parte aqui em B. A gente teria aqui que uma resultante de B FRB é igual a F mais T. Isso aqui a soma vetorial, a resultante aqui do bloco B seria isso. Então a gente tem que, em módulo, F menos a tração vai dar a força resultante que a gente quer. Essa força resultante a gente sabe que é igual a massa de B vezes a aceleração de B, que é a aceleração do sistema que a gente já calculou. Então, a gente sabe que F menos T é igual a 4 vezes 2. Então, aqui, 12 menos T é igual a 8 newtons. A gente passa isso para lá, a gente vai ter que a tração aqui é 4 newtons. Outra forma da gente ter feito isso também era o seguinte. A gente sabe que essa força resultante de A é igual a só está exercendo aqui a força-tração, certo? Então, a gente sabe que T, uma outra forma da gente calcular a tração seria a massa de A, que é 2 kg, vezes a aceleração do sistema, que é 2 metros por segundo ao quadrado, e a gente obteria aqui também 4 newtons. Tranquilo? Tem duas formas de calcular. Essa aqui seria a mais fácil delas, é mais rápido, né? E aqui você faria pelo balanço de forças. Show? Questão 3. Os corpos A e B da figura têm massas iguais, igual a 4 e 2 kg. O A tem 6 kg, o A tem 6 kg e o B tem 2 kg. O plano de apoio é perfeitamente liso e o fio é ideal. Ou seja, não tem atrito nenhum aqui. O fio é ideal, ele não tem peso nenhum, não tem massa considerável. Fala que também não tem atrito aqui entre o fio e a polia. E é sem inércia, ou seja, você não precisa fazer uma força inicial para a polia começar a se mover e nem o sistema como um todo. A questão fala para a gente considerar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e pede para a gente determinar a aceleração do conjunto e a tração do fio. Então, novamente, se a gente analisa aqui essa questão e essa aqui, ela é bem parecida. A diferença é que aqui o B está caindo. Mas se a gente está caindo e aqui tem uma força-peso, a força-peso aqui, que é a força-peso do B, atuando aqui. Mas se vocês analisarem, é bem parecido com isso. Porque aqui a gente tem uma força F e aqui a gente tem a força-peso, que é uma força F qualquer. Então, a gente pode continuar considerando isso aqui um conjunto único, AB. A diferença aqui é que antes a gente tinha uma força F, estava aqui na horizontal, e aqui a gente vai ter uma força peso. Mas a gente continua tendo que puxar esse conjunto todo com essa força peso. Tranquilo? Então, qual é a força peso aqui de B? Que seria a nossa força aqui para puxar o conjunto todo. A massa de B vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente tem que, essa força peso aqui é 10 newtons. Então, aqui P, a força peso de B, é igual a 2 kg vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo. Show? Então, a gente vai ter que isso aqui são esses 20 newtons aqui, que é esse PB aqui. Tranquilo?
E essa força de 20 newtons vai estar puxando esse sistema todo aqui a uma determinada aceleração. A aceleração aqui é o peso do A mais o peso do B, vezes essa aceleração vai ser igual a esses 20 newtons. Isso aqui dá 8. 8 dividido por 20, vamos achar aqui que a aceleração é de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Show? Então, sabendo a aceleração, vamos analisar aqui o nosso sistema. Novamente, é bem parecido com esse aqui. Então, o que a gente tem aqui em B? Como é que vai acontecer aqui? A gente vai ter em B uma força-peso aqui atuando em B. Esse bloco B, ele vai fazer uma força-tração aqui no fio, que é essa força aqui, a força que o B faz no fio. O fio vai responder com uma força-tração em B, de mesma intensidade, e sim, mesma direção, só que em sentidos opostos. E na outra extremidade desse fio, o que a gente vai ter? A gente vai ter o fio puxando esse A, que vai ser essa força-tração do fio exerce em A, e o A vai responder aqui no fio, atuando aqui uma força-tração aqui no fio. Novamente, a gente já viu que num fio ideal, todas as forças de tração aqui nas duas extremidades vão ser iguais. Então, isso aqui a gente pode tudo considerar como se fosse uma força-tração única. E basta a gente fazer aqui, ele pede aqui a tração do fio. Novamente, tem duas formas de a gente fazer. Aqui eu fiz de novo pela forma mais trabalhosa. Então, vamos lá. A força resultante aqui no bloco B, vamos analisar aqui o bloco B. Qual é a força resultante que atua aqui em B? É a tração puxando para cima e a força-peso puxando para baixo. Então, a força resultante em B é o somatório aqui de P mais T. Como eles têm sentidos opostos, sentidos opostos mesmo, a força resultante vai ser aqui a força-peso de B, o módulo da força resultante vai ser o módulo da força-peso, menos o módulo da força-tensão, de tração. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Essa força resultante aqui, vou botar aqui do lado, é igual a massa de B vezes a aceleração do sistema. Show? Então vamos lá. A gente jogou isso aqui para cá, isso para cá. E aqui a massa de B, 2 kg, vezes a aceleração do sistema que a gente já tem. Isso aqui vai dar 5 newtons. A força-peso de B a gente já calculou, que era 20 newtons. Então a gente vai ter aqui 20 newtons menos a tração é igual a 5 newtons. Então a tração, 20 newtons passa para lá, fica menos 15. A tração aqui então é 15 newtons. A gente poderia novamente ter feito aqui pelo jeito mais simples. Como aqui em A gente só tem uma força atuando, a gente vai dizer que, e essa força é a tração, a gente sabe que a força tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração do conjunto. Então a força tração é igual a massa de A é 6 kg, vezes 2,5, que é a aceleração. 6, 12, mais 3 ali, 15. 15 newtons. Show? Quarta questão. Acho que essa é a última. Essa é a última. No arranjo da figura, dessa figura aqui, os corpos A, B e C têm massas iguais a 5 kg, 2 kg e 3 kg. A aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo e, novamente, fio ideal, polia de inércia desprezível, não tem atrito entre a polia e o fio, não tem atrito entre o bloco B aqui e o plano horizontal. E o que a gente precisa? A gente precisa saber, novamente, a aceleração do conjunto e as trações nos fios. Aqui já muda um pouquinho, pessoal. Aqui, o que a gente vai ter que olhar para esse conjunto aqui? Vou escrever aqui, que aqui tem mais espaço livre por enquanto. No sistema como um todo, o que a gente tem aqui externamente?
A gente tem uma força-peso aqui em B. Calma aí, aqui é C, né? Tem uma força-peso atuando em C. E a gente tem uma força-peso atuando em A. Novamente, esses fios aqui são ideais. Então, se você puxa isso para cá, ele vai agir como se fosse um corpo único. Certo? Igual que a gente viu nessa questão anterior aqui. A gente está puxando aqui, isso aqui está sendo um corpo único. Beleza? Só que o que acontece aqui? Aqui a gente também está, de certa forma, puxando aqui para baixo. Então, a gente, no outro sentido. Então, é como se vocês estivessem... cada lado está fazendo uma força um pouco para baixo. E qual força vai ganhar? Nesse caso aqui, vai ganhar a força A. Por quê? Porque a massa de A ela é maior que a massa de C. Então, como a massa de A aqui ela vai ser maior, ela vai acabar, esse conjunto aqui vai acabar descendo aqui para o lado de A. Se C fosse mais pesado, ia descer aqui para o lado de C. Tranquilo? Então, se a gente analisa isso aqui como um conjunto único, dá para a gente fazer isso, a gente vai ter aqui, aqui eu já desenhei aqui, a gente vai ter esse conjunto C, B e A, e de um lado a gente vai ter uma força-peso de A puxando para um lado e uma força-peso de C puxando para o outro. E a resultante das forças aqui nesse corpo vai ser o quê? A soma vetorial dessas duas forças, que vai ser PA, o módulo dela vai ser a força-peso do corpo A menos a força-peso do corpo C. Então, a gente vai ter aqui que essa força resultante aqui para o conjunto inteiro vai ser de 50, que é 5 vezes 10 metros por segundo ao quadrado, é a força-peso do A, e menos 30, que é 3 vezes os 10 metros por segundo ao quadrado, que é a força-peso de C. E a gente vai ter que a força resultante aqui é 20 newtons. Então, é como se a gente tivesse aqui no final das contas uma força de 20 newtons, 20, puxando aqui os nossos corpos aqui C, B e A. Beleza? Então, tem uma força de 20 newtons puxando um corpo com a massa aqui, que tem a massa de C, mais massa de B, mais a massa de A. Então, aqui massa de A, 5, massa de B, 2 e massa de C, 3. Isso aqui vai dar 10. A gente vai chegar no final dos contos aqui que a aceleração que esse conjunto todo aqui está andando é de 2 metros por segundo e ele está vindo para cá nesse sentido aqui. Ou seja, ele está descendo para cá. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui. Então, como o corpo A vai estar puxando o sistema, aqui ele vai estar vindo para cá. Então, está vindo para cá. E o C vai estar vindo para cá. Show? E isso aqui tudo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. E igual a 2, beleza? Então, todos esses blocos aqui, tanto o bloco A, B e C, eles vão estar andando aqui com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. É claro que em módulo, né, a direção vai estar variando aqui. Aqui ele vai estar nessa direção. Aqui ele vai estar subindo, aqui ele vai estar descendo. Então, uma vez calculada a aceleração, ele pergunta para a gente a tração dos fios. Aqui nesse caso, pessoal, a gente tem que ver que a gente tem dois fios. A gente tem esse primeiro fio aqui, que eu vou chamar de fio 1, e esse segundo fio aqui, que eu vou chamar de fio 2. Então, aqui, fio 1, está aqui. Aqui eu esqueci de escrever o fio 2. Fio 2. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para fazer o balanço de forças aqui da questão. No corpo A, a gente vai ter a força-peso de A. Essa força-peso de A vai fazer essa tração aqui TAF1. Vai ser a força que
de tração que o A faz no fio 1. E o fio 1 vai responder novamente aqui com a força em A, que vai ser essa T fio 1 em A. Na outra ponta aqui, a gente vai ter o quê? O fio 1 aqui fazendo uma força-tração nesse corpo B, certo? E o corpo B vai estar fazendo uma força-tração aqui no fio 1. Novamente, então, todas as trações aqui nas pontas dos fios vão ser iguais. Então, a tração aqui na ponta do fio 1, ela é igual nas duas extremidades. Tomem cuidado que isso aqui é o fio 1 e esse aqui é o fio 2. Fio 2 não tem nada a ver aqui com o fio 1, tá bom, gente? Vamos continuar aqui, então. No corpo B, ele está fazendo, está sofrendo uma força-tração que é exercida pelo fio 1, que é essa tração 1 aqui, T1. E o que isso vai fazer? Vai fazer com que esse corpo B, ele vai fazer aqui uma força-tração nesse fio 2. E o fio 2 vai responder aqui com essa força-tração aqui exercida no B, certo? E, continuando aqui para baixo, aqui a gente fez uma força-tração T2. Então, esse fio T2 vai fazer uma força-tração aqui T2 em C. Ele vai fazer uma força aqui T do fio 2 em... gente, desculpa, tá? Esse aqui é C. Depois eu corrijo. Vai estar fazendo uma força-tração aqui em C. Então, resumidamente, a gente vai ter várias... aqui uma força-tração T2 nas extremidades aqui do fio. E por fim aqui, a gente tem também o peso C aqui atuando no corpo C. Show? Tranquilo? Já estava aqui atuando. Na verdade, a gente pode pensar também, né? É que eu fui caminhando aqui daqui para cá. Mas se eu começasse daqui para cá, a gente também teria que... o corpo C está fazendo uma força, a força faz uma força para baixo, e isso aqui retribui, mas não faz diferença não. No final das contas ia dar tudo igual. Então, resumidamente, o que a gente tem? Em cada corpo desse aqui, a gente vai ter um conjunto de forças atuando, no corpo A, no corpo B e no corpo C. No corpo A, quem a gente tem? A gente tem a tração e a força-peso de A. Então, a força resultante aqui no corpo A é quem? É a soma vetorial da força-peso de A mais a força de tração do fio 1. Em módulo, como a gente sabe que ele está descendo para cá, porque o fio A é mais pesado, a gente sabe que é PA menos o T1. Senão daria um valor negativo aqui de força resultante, ele estaria dando uma aceleração negativa aqui. Show? Então, beleza, show. No corpo B, o que a gente tem aqui? A gente teria que a força resultante em B, apesar de eu não ter escrito aqui, é quem? É T1. Se a gente for fazer aqui, T1 mais T2. Ou seja, é a tração que o fio 1 está fazendo aqui, mais a tração que o fio 2 está fazendo aqui. Como eles são opostos, então a gente teria aqui força resultante em B é igual a, como ele está indo para lá, T1 menos T2. Em C, o que a gente tem aqui? A gente tem que a força resultante em C é quem? É a força peso de C mais a força da atração aqui do fio 2. E com isso a gente vai ter em módulo aqui, que é a força resultante no corpo C, ela vai ser T2 menos a força do peso. Eita, esqueci de corrigir isso aqui. Menos a força peso aqui em C. Novamente, isso aqui está errado de novo. Beleza? Então, RC é igual a T2 menos a força-peso de C. Então, vamos lá.
vamos calcular aqui as forças trações. Do corpo C, a gente pode aqui calcular de algumas formas. Ou calculando, a gente precisa calcular uma delas, pelo menos, né? Para começar. A gente pode começar aqui, fazer as forças trações, calcular T1 aqui, desculpa, T2 no corpo C. Calculando T2 no corpo C, o que a gente vai ter? T2 menos a força peso. Nossa senhora! Eu tô delirando aqui, gente. Aqui é C de novo. T2 menos a força peso em C é igual a massa de C vezes a aceleração do conjunto todo. Então, T2 menos 30 newtons, que é 3 vezes 10, né? Que é a força peso, é igual a esses 6 newtons aqui. Passa para lá, a gente calcula, consegue achar aqui que a tração do fio 2 é de 36 newtons. Se a gente analisa aqui o corpo A, a gente tem que a força peso menos a força tração vai ser igual a massa do corpo A vezes a aceleração do corpo A. Ou seja, a resultante aqui do corpo A é igual a massa vezes a aceleração deles. Então aqui, 50 menos o T1 é igual a 10 newtons, 5 vezes 2, T1 passa para lá. Desculpa, 50 passa para lá, vai ficar menos 40. E a tração do fio 1 é de 40 newtons. Beleza? E é isso, pessoal. Essas questões aí eu vou ter que ainda tentar marcar um dia com vocês para a gente fazer bastante exercício disso, que ainda tem exercício disso, nesse estilo aqui, que é em plano inclinado, que demora um pouquinho mais. A gente tem que lembrar lá daquela uma força-peso aqui atuando aqui, ela vai se dividir como? Ela vai se dividir aqui numa força-peso para cá e uma força-peso para cá. Tranquilo? Isso aí a gente vai ter que marcar um dia para a gente fazer exercício disso, que senão é muita coisa para falar aqui na aula normal. Show? E é isso, a gente fecha aqui. Eu vou só corrigir essas coisas aqui e vou mandar para vocês o material, beleza? Valeu!